Oi, galerinha do bem. Sei que parece que nós estamos distantes, né? Mas não. Estou sempre aqui torcendo por você. Sintam-se abraçados por mim. E a gente, sem parar, continue estudando a organização política administrativa, principalmente as competências. Como no último vídeo a gente viu a questão 42, agora nós vamos para a questão 43 direto e só resolver exercício. Olha que coisa boa. Vamos lá então pegar a questão 43. Aí com vocês. A definição de condutas típicas configuradoras da prática de crime de responsabilidade por parte de agentes estaduais e municipais está inserida no âmbito da competência legislativa do Estado-membro e do município, respectivamente. Essa questão já está errada. Por quê, Malu? Por causa da súmula 722 do STF. Olha aqui, eu já coloquei a súmula aqui para você. São de competência legislativa da União a definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento. Acabou-se. É competência privativa da União. Se falar em condutas típicas configuradoras da prática de crime de responsabilidade, você lembra logo dessa súmula do STF 722. Por isso que o item está errado. Próxima questão, questão 44. Olha só. Considera-se inconstitucional lei estadual que fixa a obrigatoriedade da oferta de ensino de língua espanhola nas escolas públicas com base no exercício da competência concorrente dos estados para legislar sobre educação. Considera-se constitucional. Errado o item. Por quê, Malu? Já coloquei também aqui a jurisprudência para você. Uma ação direta de inconstitucionalidade do STF foi uma lei distrital, foi questionada perante o STF, justamente a lei garante a oferta de ensino da língua espanhola aos alunos da rede pública do Distrito Federal. Olha o que, é que o STF disse. Competência concorrente entre a União, que define as normas gerais, e os entes estaduais e o Distrito Federal, que fixam as especificidades, os modos e os meios de cumprir o quanto é estabelecido no artigo 24, inciso 9. Se você for lá para o artigo 24, inciso 9, diz que compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar sobre educação. Então, o STF entendeu que era constitucional a lei que incluía na rede pública o ensino da língua espanhola, além do inglês, né? Então, errado o item. Presta bem atenção que, se ele disser a quem compete instituir diretrizes e bases da educação nacional, aí é privativo da União. Você tem que ir para o artigo, pega aí o artigo 22, inciso 24. Vai lá. Tem lá, compete privativamente à União. Olha o inciso 24. Compete privativamente à União legislar sobre diretriz e base da educação nacional. Se ele falar educação, é matéria concorrente. E essa jurisprudência, especialmente, foi o que o STF utilizou para dizer que a lei era constitucional. Por isso o item está errado. Questão 45. Lei estadual que disciplinar a prática de atividades nucleares específicas no respectivo estado da federação deverá ser considerada constitucional, desde que esse estado tenha sido autorizado por lei complementar da União a legislar sobre a matéria. Certíssimo. Sabe que qualquer lei que disciplina a prática de atividades nucleares é competência da União. Está no artigo 22, deixa eu botar aqui, inciso 26. Deixa eu só confirmar aqui. Exatamente. Atividades nucleares de qualquer natureza compete à União. 22, inciso. Mas a gente viu no parágrafo único do 22 que se houver lei complementar, poderá autorizar os estados e o DF a legislar sobre questões específicas. Então, é por isso que o item está correto. Questão agora 26. Compete privativamente à União legislar sobre processo do juizado de pequenas causas. Errado o item. Malu, como assim? Matéria processual não é privativo da União?
Verdade, aí tem aquelas exceçõezinhas que você tem que memorizar. Então, pega aí o teu artigo 22, inciso 1, e vai estar lá, dizendo que compete privativamente à União legislar privativamente sobre direito processual. Só que eu tenho, e essas 3 exceções sempre caem na prova, 3 exceções, porque aí vai ser concorrente. Quais seriam? Custas do serviço forense, que é matéria processual, mas é concorrente entre a União, Estado e o DF, que está no artigo 24, inciso 4. Eu tenho processo dos juizados de pequenas causas, que está no inciso 10, criação, julgamento e processo dos juizados de pequenas causas, e tenho o inciso 11, que também cai muito em prova, procedimento em matéria processual, tudo do 24. E aí, essas espécies serão matéria concorrente. Privativo é só direito processual. Então, é por isso que o item está errado, tá? Bota aí o artigo 24, inciso 10. Próxima questão. Vem aqui para a questão 47. Olha só. Caso a União edite lei que disponha sobre normas gerais concernentes a procedimentos em matéria processual, Estado da Federação poderá legislar sobre matérias específicas concernentes a esse tema. A gente acabou de ver, tá no artigo 24, acabei de citar, inciso 11. Não, inciso 10. Não, é inciso 11 mesmo, inciso 11. Acabamos de ver que compete à União, aos Estados e ao DF legislar concorrentemente sobre procedimento em matéria processual. Caso a União edite lei que dispõe sobre normas gerais concernentes a procedimentos em matéria processual, Estado da Federação poderá legislar sobre matérias específicas concernentes a esse tema. Poderá porque é matéria concorrente. Aí a União vai fazer só as normas gerais. Então, certíssimo o item. Vem para cá para a questão 48. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, é inconstitucional lei distrital que disponha sobre bingos e loterias, por desrespeitar competência legislativa privativa da União. Certíssimo. Está aqui a súmula vinculante número 2, que eu já coloquei aqui para vocês, para não perder tempo. É inconstitucional a lei ou ato normativo estadual distrital que disponha sobre sistema de consórcios e sorteios, inclusive bingos e loterias. Olha só, gente, isso aqui não cai não, viu? Despenca. Isso é súmula vinculante número 2, tá? Vem aqui para a próxima, vem para a questão 49. Olha só, defere-se competência concorrente aos entes federativos para explorar diretamente ou mediante autorização, concessão, permissão, os serviços e instalações de energia elétrica e o aproveitamento energético dos cursos de água. Errado. Vem para o artigo 21, inciso 12. Vamos lá pegar para a gente ver? Olha só. 21, compete à União, olha o inciso 12. Explorar diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão. Olha a linha B. Vou botar até aqui a linha B para você não se enganchar. Os serviços e instalações de energia elétrica e o aproveitamento energético dos cursos de água, em articulação com os estados onde se situam os potenciais hidroenergéticos. Então, está errado porque ele diz que é concorrente. E essa competência é exclusiva da União. No 21 já estaria errado porque ele botou competência concorrente, né? Fosse para legislar. E é uma competência administrativa exclusiva da União. Errado o item. Está aqui. Questão agora 50, vamos lá. Compete privativamente à União legislar sobre transporte, tá certo, energia, certo, propaganda comercial, certo, e registros públicos, certíssimo. Malu, fala sério, eu vou ter que saber isso. Vai, meu amor. Vai, mas gente, olha, já falei, trânsito e transporte nem pensa, é a União, tá lá no artigo 22, inciso 11. Propaganda comercial,
Está no inciso, deixa eu pegar aqui, é o 29, salvo engano. É o último inciso do 22. Inciso 11, 29, quer ver? Olha aí. Rapaz, cabeça é um negócio fantástico. 29, registros por propaganda comercial. Transporte no 11. Só que água, ele falou, não, e energia, a energia eu acho que está no inciso 4, quer ver? Tá lá, energia, inciso 4. E registros públicos, inciso 25, exatamente, 25. Então você tem aí, ó, transporte, energia no inciso 4, tudo do artigo 22. Então, o item está certíssimo. Que mais? Questão agora 51. Um Estado-membro não pode editar norma específica de defesa do consumidor, por se tratar, segundo a Constituição, de tema inserido na competência privativa da União. Errado. Por quê, Malu? É só você pegar o seu artigo 24, pega aí o seu artigo 24, inciso 8. Que você vai ver exatamente isso. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, todos os ísticos do mundo, né? Então, errado, porque ele diz que é privativo. Errado, já botei aqui. Agora, questão 52. Caso determinado Estado membro edite lei disciplinando o exercício da atividade laboral de transporte de bagagens nos terminais rodoviários de sua jurisdição, ele invadirá a competência privativa da União para legislar sobre direito de trabalho. Verdade. Por quê, gente? Porque, olha só, ele está legislando sobre o quê? O Estado. Atividade laboral de transporte de bagagem nos terminais rodoviários de sua jurisdição. Trabalho. Não precisa nem você saber da jurisprudência do STF, mas eu coloquei aqui para vocês, ó. Essa ação direta de constitucionalidade 3.587, tá? Então, nem precisaria você ler, mas já está aqui ela para você colocar aí nos seus estudos. Questão 53. Em se tratando de matéria para a qual se preveja a competência legislativa concorrente, a Constituição Federal autoriza os Estados a exercerem a competência legislativa plena para atenderem às suas peculiaridades, se inexistir lei federal sobre normas gerais. Corretíssimo item. Os parágrafos. Está aqui o artigo 24, parágrafo 3º. É aquela história. Quando a competência é concorrente, a União vai fazer as normas gerais e os estados e o DF vão suplementar. Lembra que o município não tem competência legislativa concorrente, mas ele também pode suplementar. Está lá no artigo 30, inciso 2. Agora, se inexistir a lei federal, os estados poderão exercer a competência plena, parágrafo 3º do artigo 24. E se posteriormente vier a lei federal sobre normas gerais, vai suspender a eficácia da estadual no que lhe for contrário. É assim que se processa, tá? Isso aqui você vê que foi puro conceito que caiu na prova. Questão 54. A União, dentro do seu juízo discricionário, pode delegar por meio de lei específica assuntos de sua competência legislativa privativa a determinado Estado da Federação, sem necessidade de estender essa delegação a todos os estados. Errado. A gente viu pelo princípio da isonomia federativa que está no artigo 19, inciso 3, né, que quando o Estado, quando a União delega, que está no artigo 22, parágrafo único, essa competência aos estados e ao DF, tem que ser para todos. Senão ele vai ferir o princípio da isonomia federativa. Lembra que são 3 requisitos. Tem requisito formal, lei complementar, não é lei ordinária. Segundo, requisito material, só questões específicas da matéria. 3, requisito implícito, tem que respeitar o princípio da isonomia federativa do artigo 19, inciso 3, que não pode haver preferência entre os entes federativos. É errado o item por conta disso. Vem para a questão 55.
No que se refere à repartição de competências, a Constituição adotou exclusivamente a técnica de repartição horizontal. A gente viu isso errado. Por quê? Porque no artigo 24, a competência é vertical, um verdadeiro condomínio legislativo. Olha que coisa linda. Se tu botar isso na tua dissertação, condomínio legislativo, menino, o examinador não vai mais nem olhar o resto. Tu já arrasou, abalou o Bangu, né? Então, se liga nisso. A competência é dividida em horizontal e vertical. A horizontal fica aí no artigo 21, 22, 23, mas a vertical é do artigo 24, tá? Aí vem. A inspeção do trabalho pode ser executada pelos municípios. A inspeção do trabalho pode ser executada pelos municípios. Já que a Constituição estabeleceu, que coisa mais absurda, já que a Constituição Federal estabeleceu em relação a essa matéria, a competência material, de jeito nenhum, inspeção do trabalho é competência exclusiva da União, o item está errado, é só você pegar o artigo 21, inciso 24. Compete exclusivamente à União a inspeção do trabalho. Pega aí no artigo 21, deixa eu pegar aqui, conferir pra gente. Tá aqui, organizar, manter e executar a inspeção do trabalho. Então, é errado o item. Lembra que trabalho, né? Legislar sobre trabalho é competência privativa da União. E organizar, manter e executar a inspeção do trabalho é exclusivo da União. Questão 56. Compete à União, aos Estados e ao DF legislar concorrentemente sobre educação. Olha aí, você já vai lá para o artigo 24, inciso 9. Limitando-se à União a estabelecer normas gerais que podem ser suplementadas pelos Estados, pelo DF e, no que couber, pelos municípios. Certíssimo. Veja que ele falou da suplementar. Mas, Malu, o município não tem competência legislativa concorrente. Não tem mesmo, porque ele não está no artigo 24. Só que a gente viu no artigo 30, inciso 2, que os municípios têm competência para suplementar a legislação federal e estadual no que couber. Por isso que ele já colocou aqui. E no que couber, pelos municípios. Certíssimo o item, sem nenhum problema. Questão seguinte. Pertence privativamente à União a competência para legislar sobre direito comercial, certo? Está lá no artigo 22, inciso 1. Tributário, não. No 24, inciso 1. Lembra aquele bizuzinho que eu disse para vocês? Tudo eu posso e faço. E financeiro também não, está lá no 24, inciso 1. Então, está errado, porque compete privativamente à União legislar sobre direito comercial. Mas tributário e financeiro, dinheiro, lembra? Aí é competência concorrente. Questão 58. Não invade a competência legislativa da União a edição de lei estadual que obrigue, sob pena de multa, veículo automotor a transitar permanentemente com os faróis acesos nas rodovias do Estado, já que a norma dispõe sobre segurança, matéria cuja competência é concorrente entre os entes da federação. Errado. Olha, gente, eu coloquei até a jurisprudência aqui para vocês. Olha, direitinho, eles só fazem copiar e colar. É um negócio impressionante. Olha, vem para cá. Ementa Constitucional, Trânsito, Veículo, Lei 11.766 de 97 do Estado do Paraná. Um beijo aí para a galera do Paraná. Ô, maravilha. Inconstitucionalidade. Constituição Federal, artigo 22, inciso 11. Legislação sobre trânsito. Competência privativa federal, artigo 22, inciso 11. Lei 11.766 do Estado do Paraná, que torna obrigatório a qualquer veículo automotor transitar permanentemente com faróis acesos nas rodovias dos estados do Paraná, impondo a pena de multa aos que descumprirem um preceito legal. Inconstitucionalidade, porque a questão diz respeito ao trânsito. Olha só o STF, né? Então, o item é errado. Vem para a próxima questão aqui. Lei estadual, que dispõe sobre questões inerentes
a custas forense, olha aquilo que eu falei no começo do vídeo, é inconstitucional, visto que a competência para legislar sobre direito processual é privativo da União. Tudo bem, direito processual é privativo da União, mas custas do serviço forense, a gente viu lá no artigo 24, inciso 4, que é uma exceção a essa matéria, é competência concorrente, União, Estados e DF. Coloquei aqui também para vocês a jurisprudência, essa ação direta de constitucionalidade 1624. Para vocês seguirem aí. Questão 60, vem aqui, compete à União a tarefa de organizar e manter a Polícia Civil, Militar e Corpos de Bombeiros dos territórios. Automaticamente você diz assim, está certo. Aí você erra, porque isso está errado. Como, Malu? Pega o artigo 21, inciso 14. E aqui vale a pena ir lá. Vamos lá pegar? Pega o teu artigo aí. 21, inciso 14. Compete à União, olha só, organizar e manter a Polícia Civil, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Falou em territórios? Oh, pegadinha boa. Bem como prestar assistência financeira ao Distrito Federal para a execução de serviços públicos por meio de fundo próprio. Não existe previsão para território, só para o DF. Por isso que o item está errado. Morra, né? Morra. 61 agora, olha só. Os estados possuem competência legislativa suplementar em matéria de direito do trabalho, observadas as normas gerais estabelecidas pela União. É errado, porque direito do trabalho é privativo da União. Tá? Importante isso aqui, principalmente para quem estuda para TRT. Ok? Por ser competência administrativa comum a todos os entes federados, pode o município de Ouro Preto organizar, manter e executar a inspeção do trabalho. Não, a gente viu que a inspeção do trabalho está lá no artigo 21, organizar, manter e executar a inspeção do trabalho é competência exclusiva da União. Por isso que está errado esse item. Vem para a próxima questão, aqui 63. Menino, vocês vão se acabar de fazer exercício, né? Porque vocês não têm noção. Em matéria de competência legislativa concorrente, aí você vai logo para o artigo 24, se ele está falando. A superveniência de lei federal sobre normas gerais revoga a lei estadual no que lhe for contrário. Eu disse isso, errado. Por quê? Porque não é revoga, é suspende a eficácia da estadual no que lhe for contrário. Olha aí, gente. Gente, isso é uma maldade muito grande. Deus me defenda. Vem para a questão agora 64. Vem aqui. Olha só. Errado aqui, tá? 64 agora. Compete concorrentemente à União, aos estados e ao Distrito Federal, concorrentemente, você pega o 24. Legislar sobre direito eleitoral. É errado, porque no 24, inciso 1, não tem direito eleitoral, tem direito econômico, dinheiro. E onde é que está o direito eleitoral? É privativo da União, está no 22, inciso 1. Errado o item. Agora você está acertando tudo, né? Porque você já entendeu. Outra história. Questão 65. Olha só, os municípios não possuem competência suplementar em matéria legislativa. Errado. Os municípios possuem sim, está no artigo 30, inciso 2. Questão 66. A edição de normas gerais sobre licitações e contratos administrativos em todas as modalidades é competência privativa da União. É mesmo, pega aí o artigo 22, inciso 27. Vamos lá para a gente ver? Importante, hein? Compete privativamente à União. Olha o 22. Não, 28, 27.
27. Normas gerais de licitação e contratação em todas as modalidades para as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, Estados, DF e municípios, obedecido o disposto no artigo 37, inciso 21, e para as empresas públicas e sociedades de economia mista, nos termos do artigo 173, parágrafo 1º, inciso 3. Então, certo item é privativo da União. Questão 67. Olha só. A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios compõem a organização política e administrativa da República Federativa do Brasil, cabendo aos municípios promover, no que couber, o adequado ordenamento territorial mediante, por exemplo, planejamento e controle do parcelamento do solo urbano. Certíssimo! Malu, já é questão de 2014? Claro, nós estamos em 2014. Olha só, primeiro você tinha que ver o artigo 18 caput, né? E depois, o artigo 30, inciso 8. Tá lá. Competência do município. Promover o adequado ordenamento territorial. Por isso que o plano diretor é de competência do município. Tá? Então, certo o item. Vem para a próxima, olha só. Acerca da organização político-administrativa, que eu chamo de OPA, assinale a opção correta. Aqui uma questão de múltipla escolha do CESP, né? Geralmente as questões são itens, mas aqui tem uma de múltipla escolha. Olha só. É competência comum, aí você já vai lá para o artigo 23, da União do DF, exercer a classificação de diversões públicas para efeito indicativo. Não. Classificação para efeito indicativo é competência privativa da União. Vai lá para o artigo 21, vou botar aqui, ó. 21, inciso 16. Tá? Compete privativamente à União legislar sobre orçamento. Não. Artigo 24, inciso 2. Orçamento é matéria concorrente. Se lembrar que orçamento é financeiro, eu não sei nem para que o legislador criou outro inciso. Compete à União, aos Estados, ao DF. Compete à União, aos Estados e ao DF legislar concorrentemente a respeito de comércio interestadual. Não, comércio interestadual, está lá no artigo 22, inciso 8, que é privativo da União. Compete privativamente à União, é só lembrar interestadual, né, gente? Olha o âmbito, né? Compete privativamente à União legislar a respeito de direito econômico, dinheiro, não é concorrente, artigo 24, inciso 1. Incumbe aos estados explorar os serviços locais de gás canalizado. Também não tem mais nenhum certo, só pode ser esse, né? Mas é só lembrar que a gente viu, serviços locais de gás canalizado. Nem pensa, leva para os estados, está no artigo 25, parágrafo 2º. Questão 69, os estados têm competência para criar, organizar e suprimir distrito. Não, quem tem competência para criar, errado, suprimir distrito e organizar é o município. É o artigo 30, inciso 4. Questão 70. Os municípios competem explorar e regular a prestação de serviço de transporte intermunicipal. Oh, Jesus, errado. É transporte local. Por quê? Está aqui a jurisprudência para vocês que não me deixa mentir, tá? Então, errado o item. Errado, já coloquei ali. Vem, questão 71. Será constitucional lei municipal que dispuser sobre a organização dos serviços funerários locais, pois tais serviços constituem necessidades imediatas do município. Certíssimo. Coloquei a jurisprudência aqui para vocês. Os serviços funerários constituem serviços municipais, dado que dizem respeito com necessidades imediatas do município. Então, certo o item já está aí. Era só lembrar que é locais, né? Mas está aí a jurisprudência para vocês. Considere que determinada lei municipal tem imposto
que as instituições financeiras situadas em seu território instalassem em suas agências câmaras filmadoras, instalações sanitárias, cadeiras de espera e bebedouro. Nessa situação hipotética, a referida lei seria inconstitucional por extrapolar a autonomia do município. Errado. Como assim, Malu? Tá aqui a jurisprudência para vocês, não tem nem para onde correr, foi o STF que diz, o município pode editar legislação própria com fundamento na autonomia constitucional que lhe é inerente, com o objetivo de determinar as instituições financeiras que instalem em suas agências em favor dos usuários de serviços bancários, clientes ou não, equipamentos destinados a proporcionar segurança, tais como portas eletrônicas e câmaras filmadoras, ou propiciar-lhes conforto mediante oferecimento de instalações sanitárias ou fornecimento de cadeiras de espera ou ainda colocação de bebedouros. Eu estou esperando os bebedouros até hoje nas agências bancárias. Mas vamos nós. Questão agora 73. De acordo com o STF, o Distrito Federal tem plena autonomia para instituir gratificações a seus bombeiros e policiais militares. Errado. Por quê? Súmula 647 do STF compete privativamente à União legislar sobre o vencimento dos membros das Polícias Civil e Militar do Distrito Federal. Olha aí, tá? Continuando, questão agora 74. A Constituição Federal dispõe que o rol de competências legislativas do Distrito Federal compreende a totalidade das competências legislativas concernentes aos estados e aos municípios. Errado. Por quê? Porque a gente viu que o Distrito Federal tem uma competência mitigada, relativizada. Isso está no artigo 32, parágrafo 1º, que o Distrito Federal acumula as duas competências, mas as exceções estão artigo 21, inciso 13 e 14, inclusive em relação à Polícia Civil, e o artigo 22, inciso 17. Tá? Próxima. Não contraria a Constituição Federal norma distrital que proibisse, com base no princípio da isonomia, a cobrança pelo uso de estacionamento nos shopping centers situados no Distrito Federal, com vistas à promoção do lazer e da cultura, uma vez que o Distrito Federal agiria nessa situação no exercício de competência concorrente a ele conferida para legislar sobre direito urbanístico. Errado, gente. Está aqui a jurisprudência, é direito civil. Jurisprudência do STF, direito de propriedade, direito civil, é privativo da União, está no artigo 22, inciso 1, decisão do STF. Questão agora 76, olha só, não ofenderia a Constituição Federal, lei distrital que versasse sobre a concessão aos estudantes regulares do Distrito Federal de 50% de desconto no valor cobrado em ingressos para eventos esportivos, culturais e de lazer, já que é concorrente entre a União, os Estados e o DF, a competência para legislar sobre direito econômico, certíssimo. Também coloquei a jurisprudência aqui, não coloquei, até porque ela já está no material de vocês. Está lá no artigo 24, a possibilidade, e eu até comentei essa jurisprudência, tá? Que é competência concorrente, porque diz respeito a direito econômico, a meia entrada em, por exemplo, casas de diversão. 77, dá, Alan, para eu terminar isso aqui? 2 minutinhos, vou tentar. Questão aqui 77, olha só. Em determinada unidade da federação, uma lei estadual criou a profissão de motofretista, o conhecido motoboy, definindo suas atividades e regulamentando seu exercício no âmbito daquela unidade federativa. Com referência a essa situação hipotética e com base na jurisprudência do STF, assinale a opção correta. Gente, a gente estudou isso também. Quem regula as profissões? A União, é privativo da União. Olha só, resposta aqui, letra D. A referida lei estadual violou a Constituição Federal por invadir a competência privativa da União para legislar sobre direito do trabalho e condições para o exercício das profissões. Artigo 22, deixa eu só pegar aqui, inciso 16. 16. E aí você resolveria a questão numa tranquilidade. Coloquei, tá
já que a jurisprudência, para você não perder tempo, questão 78, de acordo com o STF, é inconstitucional lei estadual que autorize a utilização pela Polícia Militar de veículos apreendidos e não identificados quanto à procedência e à propriedade exclusivamente no trabalho de repressão penal, por infringir competência privativa da União para legislar sobre trânsito e direito processual. Errado. Malu fala sério. Coloquei a jurisprudência aqui para vocês, ó. Revestem-se de constitucionalidade as leis tais do Estado do Espírito Santo, alô galera do Espírito Santo, que autorizam a utilização pela Polícia Militar ou pela Polícia Civil Estadual de veículos apreendidos e não identificados quanto à procedência e à propriedade exclusivamente no trabalho de repressão penal. Não pode, gente, quando a procedência é conhecida, né? Aí é diferente. Que aqui ele diz, apreendidos e não identificados quanto à procedência e à propriedade. Então, respostinha errada lá do item. Vem para a questão 56, 79, aliás, olha só o que ele diz. Na hipótese de lei estadual que disponha sobre comercialização de produtos por meio de embalagens reutilizáveis, entende o STF não haver inconstitucionalidade formal da norma por vício de competência legislativa, uma vez que, não havendo norma geral da União para regular a matéria, os Estados-membros estão autorizados a legislar supletivamente sobre normas de defesa do consumidor. Certíssimo! Coloquei... Isso aí eu já falei para vocês, inclusive defesa do consumidor está no artigo 24, olha lá, e falei também dessa jurisprudência quando a gente estava estudando. Artigo 24, inciso 8. Questão 80, está faltando muito pouco. A Constituição Federal estabelece matérias de competência privativa da União no âmbito legislativo, admitindo, porém, que lei complementar federal autorize os estados, o Distrito Federal e os municípios a legislar sobre tais questões. Errado o município. Só pode autorizar, que está no artigo 22, parágrafo único, os estados e o DF, porque ele acumula essa competência delegativa. Se uma lei estadual regular aspectos específicos sobre o comércio de bebidas entre dois estados da federação, essa lei estadual estará invadindo a competência privativa da União de legislar sobre a matéria, ainda que tenha havido autorização mediante lei complementar. Errado, porque realmente legislar sobre comércio, né, direito comercial, é privativo da União. Agora, pode uma lei complementar delegar essa competência aos estados. Então, está errado por isso. Próxima questão e última. Não, as duas últimas agora, ó. Compete exclusivamente à União legislar sobre direito financeiro. Não, a gente viu no 24 que direito financeiro é matéria concorrente. Errado o item. Última, será inconstitucional lei estadual que assegura ao consumidor o direito de obter informações sobre a qualidade de produto combustível. Vimos também essa jurisprudência. Por tratar de matéria de competência privativa da União, qual seja direito comercial e comércio. Errado, porque é defesa do consumidor e é matéria concorrente de acordo com o artigo 24, inciso 8. Inciso 8. Errado o item. E a gente termina por aqui, eu não tenho mais tempo mais nem de dar beijo. Tchau!